Se voltássemos ao passado, impedindo o encontro do seu avô com a sua avó, você ainda existiria? Se não existisse, então como teria voltado ao passado? Esse é um paradoxo clássico sobre viagens no tempo. A própria existência desse paradoxo parece, do ponto de vista lógico, negar completamente a possibilidade das viagens no tempo. No entanto, mais tarde, algumas pessoas, ao resolverem as equações de campo de Einstein, acabaram descobrindo algo estranho: as curvas temporais fechadas. A existência delas significa que viajar para trás no tempo talvez não seja impossível. Então, afinal, a viagem no tempo é viável ou não? Sem considerar universos paralelos, como devemos explicar o paradoxo do avô? Hoje não vamos discutir filosofia abstrata. Vamos falar apenas do ponto de vista científico, e afinal, o paradoxo do avô tem ou não solução? Curvas temporais fechadas são extremamente sofisticadas. Na verdade, elas são apenas uma linha de mundo especial de um objeto no espaço-tempo. A chamada linha de mundo é o caminho percorrido por um objeto no espaço-tempo de 4 dimensões. Como ela inclui a dimensão do tempo, é diferente de um trajeto no espaço tridimensional. Por exemplo, mesmo que você esteja parado, sem se mover, o tempo continua passando. Portanto, visto a partir do espaço-tempo quadridimensional, você ainda está em movimento, e essa trajetória de movimento é a sua linha de mundo. Então, o que torna uma curva temporal fechada especial? Exatamente o fato de ela ser fechada, formando um circuito. Quando você se move ao longo desse caminho fechado no espaço-tempo, a dimensão do tempo pode formar um laço, e, no final, você retorna a um determinado ponto no passado. Esse tipo especial de linha de mundo existe na realidade? As curvas temporais fechadas foram descobertas pela primeira vez em um modelo chamado Universo de Gödel. Sabemos que a relatividade geral descreve como a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. Quando a matéria está em rotação, ela também pode arrastar o espaço-tempo ao seu redor, fazendo-o girar junto. Isso é chamado de efeito de arrasto de referenciais. Embora esse efeito seja extremamente fraco, se toda a matéria do universo estivesse girando, o impacto seria enorme. Até mesmo todo o espaço-tempo quadridimensional poderia se tornar distorcido por causa disso, quando essa distorção é suficientemente intensa, de modo que a dimensão do tempo se curve formando um laço. Surge então uma curva temporal fechada. Infelizmente, o universo de Gödel é apenas um modelo hipotético. Em primeiro lugar, ele é estacionário, possui uma constante cosmológica negativa, e não se expande nem se contrai. Além disso, toda a matéria desse universo gira em torno de um eixo central cósmico, razão pela qual ele também é chamado de universo em rotação. Claramente, esse tipo de universo é completamente diferente do nosso, e não corresponde às observações. Então, isso significa que não existem curvas temporais fechadas na realidade? Embora o universo não gire dessa maneira, existe uma classe de objetos extremos que pode, de fato, produzir efeitos semelhantes. Isso mesmo, os buracos negros. Os buracos negros reais se formam a partir do colapso de estrelas muito massivas, herdando assim o momento angular da estrela original. Por natureza, eles giram. Além disso, como o raio diminui drasticamente, de acordo com a conservação do momento angular, esses buracos negros giram extremamente rápido. Grande massa, gravidade intensa e rotação veloz fazem com que os buracos negros arrastem o espaço-tempo ao seu redor. À medida que a rotação se intensifica, especialmente perto da ergosfera, o espaço-tempo nessa região se torna altamente distorcido, podendo até formar curvas temporais fechadas. Além disso, na relatividade geral, foram encontradas outras soluções que também contêm curvas temporais fechadas, embora ainda não seja possível comprová-las experimentalmente. Do ponto de vista teórico, elas podem existir. Isso significa que viajar para trás no tempo talvez seja realmente possível. Para os físicos, a confiabilidade da relatividade geral ainda é muito alta. Por isso, para explicar o paradoxo do avô, eles realmente quebraram a cabeça. Stephen Hawking propôs certa vez a chamada conjectura da proteção cronológica. Em termos gerais, ela sugere que deve existir alguma lei física desconhecida, além da relatividade geral, que impeça a ocorrência de viagens no tempo. Por exemplo, realizar uma viagem no tempo exigiria uma quantidade gigantesca de energia, algo impossível de obter na realidade. Ou então, no momento em que a viagem fosse prestes a começar, algum acidente inesperado ocorreria, e assim por diante. Em resumo, a razão pela qual existem curvas temporais fechadas é principalmente o fato de a relatividade geral não ser uma teoria completa. Caso contrário, não haveria bugs como as singularidades. Se no futuro a teoria da gravidade quântica avançar, curvas temporais fechadas e singularidades talvez recebam explicações completamente diferentes. Em suma, Hawking acreditava que a viagem no tempo talvez seja simplesmente impossível. Falando nisso, é impossível não mencionar um experimento curioso feito por Hawking. Em 28 de junho de 2009, ele organizou secretamente uma festa, com o objetivo de convidar viajantes do tempo. Ela foi secreta porque os convites só foram enviados após o término da festa. Se alguém aparecesse conforme o convite, isso provaria que essa pessoa vinha do futuro, pois apenas ela poderia ter visto o convite com antecedência. O resultado, sem surpresa,
foi que ninguém compareceu do início ao fim da festa. É claro que esse experimento de Hawking foi mais uma provocação científica do que algo sério, mas a mensagem era clara: a viagem no tempo é impossível, e o paradoxo do avô, esse bug lógico, simplesmente não existe. No entanto, nem todos os cientistas concordam com isso. Por exemplo, o físico soviético Igor Novikov, que propôs o conceito de buracos brancos, acreditava que a viagem no tempo pode existir, desde que obedeça ao princípio da autoconsistência de Novikov. Esse princípio afirma que, se um evento levaria a um paradoxo, a probabilidade de ele ocorrer é zero. Em outras palavras, você pode voltar ao passado, mas não pode mudar o curso da história. Por exemplo, você volta ao passado tentando impedir um incêndio, mesmo que consiga retornar no tempo de alguma forma, descobre que, não importa o quanto tente, sempre surgem acidentes inesperados que sabotam seus planos, e o incêndio acaba acontecendo exatamente como antes. Você pode perceber que o princípio da autoconsistência de Novikov é mais uma descrição baseada na lógica causal, assim como a conjectura da proteção cronológica de Hawking. Ele apenas enfatiza, em nível macroscópico, que a consistência histórica deve ser mantida nas viagens no tempo, sem entrar nos mecanismos físicos detalhados. No entanto, recentemente, um artigo publicado na revista Classical and Quantum Gravity analisou profundamente os processos microscópicos de sistemas, em curvas temporais fechadas, com base na mecânica estatística quântica. A partir de perspectivas quânticas e termodinâmicas, os pesquisadores explicaram por que paradoxos como o do avô não surgem em curvas temporais fechadas. Primeiro, é preciso deixar algo claro: o conceito de tempo é extremamente amplo e abstrato. Ele assume significados específicos diferentes em contextos distintos. Muitas discussões online sobre se o tempo existe ou não falham porque as partes não compartilham as mesmas premissas. Na mecânica clássica, por exemplo, o tempo é um parâmetro que flui uniformemente. As equações de movimento apresentam certa simetria temporal e não impõem uma direção intrínseca. Se você passar um filme para frente ou para trás, o processo físico permanece válido segundo as leis da física. Nesse cenário, o tempo pode voltar, sem gerar contradições. Imagine agora que o final e o começo de um filme possam ser conectados perfeitamente. Você obteria uma imagem em loop infinito, e esse é exatamente o efeito de uma curva temporal fechada. Já na termodinâmica, o tempo possui uma direção bem definida. Por exemplo, quando a tinta se espalha lentamente na água, a entropia do sistema aumenta continuamente. Isso representa o fluxo positivo do tempo. Nesse caso, não apenas há uma diferença clara entre passar o filme para frente ou para trás, como também a entropia não pode crescer indefinidamente. Ela sempre alcança um valor máximo. Portanto, o tempo não pode continuar avançando. Para entrar em um novo ciclo, com base no modelo do universo de Gödel, os pesquisadores realizaram um experimento mental. Eles imaginaram uma nave espacial voando ao longo de uma curva temporal fechada. Do ponto de vista da mecânica quântica, devido à simetria do espaço-tempo, os autovalores do Hamiltoniano, que determinam a energia do sistema e sua evolução temporal, tornam-se discretos. Isso significa que o tempo e a energia do sistema da nave deixam de ser contínuos, passando a obedecer às características discretas da mecânica quântica. Do ponto de vista termodinâmico, a entropia da nave apresenta um valor mínimo e um valor máximo. Quando a nave se aproxima do ponto de entropia máxima, o sistema não pode mais avançar na direção original do tempo. Assim, ele só pode seguir ao longo da curva temporal fechada e entrar em um novo ciclo. Dessa forma, seja pela perspectiva da relatividade geral ou pela perspectiva da entropia termodinâmica, o tempo da nave retorna ao passado. Isso é semelhante à recorrência de Poincaré, em que o sistema, ao final de um ciclo, se inverte, forçando a entropia a retornar ao valor inicial. Aqui está o ponto crucial. Do ponto de vista termodinâmico, a entropia em uma curva temporal fechada não pode crescer continuamente. Portanto, não existe uma seta termodinâmica única do tempo, que diferencie passado e futuro. Como resultado, não é possível retornar ao passado, levando memórias do futuro. Em outras palavras, mesmo que você volte ao passado, à medida que a entropia do sistema diminui, suas memórias desaparecem, seu corpo rejuvenesce, e você se torna, literalmente, o seu eu do passado. Segundo esse artigo, a viagem no tempo não é impossível, ela apenas não pode mudar a história. Você perceberá que essa ideia é praticamente idêntica ao princípio da autoconsistência de Novikov, mas formulada de maneira muito mais concreta. Mais importante ainda, essa teoria foi desenvolvida inteiramente dentro do arcabouço padrão da mecânica quântica, sem recorrer a hipóteses controversas como universos paralelos. Voltando ao paradoxo do avô, de acordo com essa visão, embora seja possível voltar no tempo, seu avô simplesmente não conseguiria encontrá-lo, porque a entropia daquele mundo ainda não seria suficiente para constituir você como indivíduo. Em outras palavras, você ainda não existiria. Podemos simplificar ainda mais. Você volta ao passado e mata a versão jovem de si mesmo.
O que impede que exista um você no futuro capaz de voltar ao passado? A explicação para esse paradoxo seria: ou você se transforma no seu eu jovem, ou morre antes mesmo de encontrá-lo. Em qualquer caso, em um determinado ponto do passado, existe apenas um único você. Vocês dois nunca podem realmente se encontrar, mesmo que, por algum motivo, você volte ao passado e encontre sua versão mais jovem. Devido à discretização da energia e às condições de autoconsistência da evolução do sistema, a dinâmica em uma curva temporal fechada é rigidamente restringida. Isso se manifesta no fato de que o você do futuro, que aparece em determinado ponto do passado, talvez nem venha realmente do futuro. Ele pode ser apenas uma flutuação, resultante de efeitos termodinâmicos e quânticos, sem uma relação causal convencional, com o você mais jovem. Por isso, o você jovem não pode simplesmente assumir que o você mais velho veio do futuro. Confuso? Na verdade, é simples. Existem muitas possibilidades para o aparecimento do você mais velho no passado. A viagem no tempo é apenas uma delas. O você jovem tem todo o direito de acreditar que o mais velho é apenas um clone seu, e o você mais velho, devido à perda de memória, se sente completamente estranho, tanto em relação ao seu eu jovem quanto ao ambiente ao redor. Nesse ponto, independentemente de ainda haver ou não a intenção de matar o outro, mesmo que você haja por impulso, a entropia do sistema se ajustará rapidamente, desencadeando uma série de reações em cadeia, que provocarão acidentes no ambiente e impedirão a ocorrência do paradoxo. Mas e se tentarmos fazer apenas mudanças que não gerem paradoxos? Do ponto de vista da discretização da energia, a energia do sistema não pode variar continuamente, apenas em intervalos discretos específicos. É como uma máquina programada por regras rígidas. Cada ação exige um estado energético específico. Por exemplo, ao voltar ao passado, você tenta pegar um copo, mas a energia necessária para esse gesto pode não encontrar uma correspondência adequada no ambiente de uma curva temporal fechada. Assim, esse ato aparentemente simples talvez seja simplesmente impossível. O mesmo vale do ponto de vista da entropia. Uma ação aparentemente insignificante pode desencadear uma série de reações em cadeia no ambiente, provocando flutuações anômalas na entropia. Em relação ao curso normal do tempo, essas flutuações violam as regras de variação da entropia em curvas temporais fechadas. Como resultado, as leis do universo intervirão em nível físico para impedir que isso aconteça, mantendo, no fim das contas, a consistência histórica. Portanto, a história continuará sendo história. Não importa se você consegue ou não voltar ao passado, ela jamais será alterada por sua causa. Então fica a pergunta: se nada pode ser mudado, você ainda gostaria de voltar ao passado?